Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos como você pode faturar acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais, independente de quem você seja. E hoje nós vamos falar de demanda. Vamos falar do mercado, de todo esse mercado aí, essa demanda gigantesca que a gente vai ter entre 2022, né? E 2023 aí, tá bom? E vamos falar mais especificamente sobre a instrução normativa, que a gente fala aí de CCIR, ITR e CNI, tá? Então, quem entender melhor esses três cadastros, essa instrução normativa, fica aqui com a gente, porque a gente vai ser direto a esse ponto aqui. Eu vou abrir a legislação para vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem que instrução normativa é essa, tá bom? Mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui, ó, decreto CNI, decreto vinculação CNI. Ó. Vou colocar assim, tá? Para vocês verem que vocês também podem acessar, tá? Vamos olhar essa decreto. Na verdade, é a instrução normativa, mas aqui, ó, vai ter algumas coisas aqui de vinculação explicando que é essa vinculação do CCIR com o ITR, tá? O site do Porto.gov aqui. E aqui tem aqui, ó, instrução normativa conjunta Receita Federal com o INCRA 1968 de 2020, ou seja, 2020, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, e ela vai abrir essa legislação, tá? Vocês estão vendo aí a legislação? Instrução normativa, deixa eu ler aqui o caput desse artigo, né? O caput, né? O título. Instrução normativa conjunta Receita Federal INCRA 1968 de 22 de julho de 2020, tá? Vamos lá. Dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação de imóveis rurais inscritos no SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural, e no CAFI, Cadastro de Imóveis Rurais, para fim de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é o CNI. Ou seja, aqui ele já mata 3 siglas aqui da sopa de letrinhas do Cadastro Rural Brasileiro, né? Para vocês, tá? Já explicam que essas 3 siglas aqui, tá? Sistema Nacional de Cadastro Rural é o sistema do INCRA que faz o CCIR, tá? E no cadastro de imóveis rurais, CAFI, é o cadastro de imóveis rurais da Receita Federal, onde está cadastrado ali os números dos NIRFs, que agora se chama CIB, número de imóvel rural junto à Receita Federal, tá bom? E ele está falando aqui da vinculação desses dois cadastros, né, dos imóveis inscritos nesses dois cadastros, para fins de estruturação do CNI. O que é o CNI? Justamente esse sistema, né, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, né, uma sigla que representa o sistema que vai vincular o CCIR com o ITR, o Sistema Nacional de Cadastro Rural com o Cadastro de Imóveis Rurais. Vai fazer essa vinculação. E por que é necessária essa vinculação, Santiago? E aí eu vou começar a explicar para vocês aqui. Por que é necessário fazer essa vinculação? Porque fizeram a instrução normativa, né? Por que fizeram isso? E aí eu já explico para vocês o que é o CCIR, o que é o ITR e por que essa obrigatoriedade, já respondendo a pergunta de vocês aqui. Olha só, os imóveis rurais, né? Eles têm 2 cadastros, na verdade tem mais cadastros, tá? Mas ele tem 2 que são obrigatórios, tá? Que essa legislação a gente traz aqui, né? O imóvel rural, o posseiro ou o proprietário, independente se ele tem matrícula no cartório ou não, ele precisa de 2 cadastros, né? Que são o cadastro junto ao INCRA, que a gente chama de CCIR, CPF do imóvel rural, tá? Que é declarado todo ano. Tá? Então, todo ano ele precisa emitir um novo CCIR e qualquer pessoa pode fazer. E aí, vocês começaram a entender o que é CCIR. E agora, ITR, que é outro cadastro aqui, tá? Que a gente está falando aqui nessa vinculação. O ITR, pessoal, é imposto. Não tem o IPTU da área urbana? Você não paga o seu IPTU? Vinculado lá à prefeitura? Você tem que pagar o ITR. O seu proprietário de imóvel rural precisa pagar o ITR, tá? O ITR, Imposto Territorial Rural, beleza? Ele é todo ano? Sim, ele é todo ano. Tá? Precisa declarar todo ano, né? Quem é que pode fazer, Santiago? Qualquer pessoa pode fazer.
tá? Qualquer pessoa. Precisa saber fazer, lógico. CCIR, você precisa saber fazer. Mas qualquer pessoa pode fazer. Eu não tenho formação, posso fazer? Pode. Ok? Você coloca as informações do imóvel lá dentro, informações da produtividade do imóvel, da mesma maneira no CCIR, tá? Então, ITR, esse cadastro você faz junto à Receita Federal. E uma outra pergunta: preciso ir presencialmente na Receita fazer? Não, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Santiago, você pode fazer ITR daqui do Acre. Eu da Bahia posso fazer o ITR lá do Acre. Mas, Santiago, todos os imóveis rurais têm esses dois cadastros? Não, tá? Nós tínhamos imóveis que tinham CCIR e imóveis que tinham ITR, né? E eles e o pessoal confundia, uns tinham CCIR, outros tinham ITR, outros tinham ITR, não tinham CCIR, né? Então isso gerava uma confusão. Tanto que a Receita Federal tinha lá que tinha 7 milhões e meio de imóveis rurais cadastrados na Receita e o INCRA tinha 8 milhões e meio cadastrados na Receita. E esse cadastro era para bater, né? Até hoje. Até hoje. Então, o que é que o governo fez? Poxa, CCIR-TR é obrigatório para todo imóvel rural. Tá? Todo mundo precisa ter. Uns têm CCIR, outros têm ITR, a depender da região do país. E outros têm e está errado. Está vinculado. Pouquíssimos tinham e estava regularizado as áreas convergentes atualizadas ali. Pouquíssimos. Então, o que, é que o governo fez? Pô, são obrigatórios para todo imóvel rural, por que, que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer dois cadastros? Tenho, porque um é para a Receita e outro é para o INCRA. Mas eles podem estar vinculados, né? Então, eu posso fazer com que as áreas que estejam, as informações que estejam cadastradas no CCIE estejam vinculadas com a que está no ITR, tá? Porque tinha pessoas espertas ali que cadastravam ali no ITR para ter uma área maior, né? Quando vinha no ITR ali, cadastrava mais áreas de vegetação para pagar o imposto menor e não colocava as mesmas informações naquele CCIR, tá? E aí, pessoal, tinha muito isso, né? Pessoas espertas, e nesse sentido. Então a Receita Federal colocou, não, vamos colocar aqui uma legislação que obrigue a eles vincularem, tá? Então, o que é que a Receita Federal fez junto com o INCRA? Eles se juntaram, né, e fizeram instrução normativa conjunta. E aí eu vou ler aqui, ó, o artigo 1, disposição preliminar. Implementar a integração entre Sistema Nacional de Cadastro Rural e né, SNCR, e o cadastro de imóveis rurais junto ao CAFI, por meio de vinculação dos imóveis rurais neles inscritos, com a finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Tá? Artigo 1. E aí vem, da obrigatoriedade. Artigo 2. Para fim de integração prevista no artigo 1, que a gente leu aqui, né? Os titulares de imóveis rurais estão obrigados à atualização cadastral dos imóveis inscritos no SNCR, ou seja, no sistema do INCRA, e no CAFI, de forma a promover a vinculação entre eles nos referidos sistemas, ou seja, precisa vincular o ITR com o CCIR. Se não tem, cria e vincula, tá? E aí ele coloca aqui, entende-se titular do imóvel, né? Como entende-se por titular do imóvel, o proprietário ou titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel. Ou seja, independente se ele é posse, se ele tem área matriculada, se ele é uma posse justa título, independente do documento que ele tiver, ele precisa, né? Ele precisa fazer essa vinculação. E o parágrafo 2, o procedimento de vinculação a que se refere o caput desse artigo deverá ser realizado. Aí vem, tá? Para os imóveis rurais com área maior que 50 hectares, até o dia 30 de dezembro de 2021. Ou seja, todos os imóveis rurais acima de 50 hectares precisam de CCIR e TR estarem vinculados, tá? Lá no CNI. Para os imóveis com área menor ou igual a 50 hectares, 30 de dezembro de 2022. Ou seja,
todos os imóveis rurais precisam ter CCIR e TR, tá? Ou seja, a demanda vai ser enorme. Então, é uma demanda para o Brasil todo. CCIR, TR e vinculação, tá? Você pode estar vendendo também essa vinculação do CCIR com ITR. E eu vou falar logo aqui, ó, do descumprimento do artigo 9. Vamos lá. A situação de pendência cadastral no CAFI. Se você tiver pendência com a Receita Federal, meu amigo, é um problemão, tá? E aí a gente tem o inciso 2, não é isso? A seleção no SNCR, ou seja, no Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA, para fim de inibição da emissão do CCIR, do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. Ou seja, o que é fim de inibição? Ele não vai conseguir emitir um novo CCIR. Não vai conseguir emitir um novo CCIR. E por quê? Porque ele não vinculou. Tá, pessoal? Isso é um problemão. Porque para ele pegar, para ele fazer desmembramento, remembramento, acesso a crédito, fazer qualquer coisa no imóvel rural, ele vai precisar do CCIR e também do ITR. Então é importante essa vinculação para ele não passar por esses dois problemas. Ok, pessoal? Então essas são as responsabilidades pelo descumprimento. Problema no cadastro da Receita e problema no cadastro, né, do INCRA. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.